Um empresário solitário, cego há anos, vivia cercado por luxo, mas preso em completa escuridão. Tudo muda quando uma menina pobre invade seu jardim e diz com firmeza: "Eu posso curar seus olhos." Ele ri, duvidando, até que estranhos acontecimentos e revelações começam a desmontar o mundo ao seu redor. O que parecia impossível se torna sua única saída. Mas confiar nela pode custar muito mais do que apenas a visão. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na imponente mansão dos Albuquerque, situada na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, o silêncio era quebrado apenas pelo som da bengala de Murilo Albuquerque tateando o piso de mármore. Aos 55 anos, o poderoso empresário do ramo de tecnologia caminhava com passos precisos e metódicos pelo corredor que já conhecia de cor. 5 anos de escuridão haviam transformado seu corpo em um instrumento de percepção aguçada, capaz de mapear espaços apenas pelo eco dos sons e pela temperatura do ambiente. "Senhor Murilo, seu café está servido na varanda", anunciou Lourdes, a governanta que trabalhava para ele há mais de 20 anos. "Obrigado, Lourdes. Regina já acordou?" A senhora Regina saiu bem cedo. Disse que tinha compromissos na cidade e que voltaria à tarde. Murilo assentiu, sem demonstrar a pontada de desapontamento que sentiu. Era a terceira vez naquela semana que Regina, sua noiva, saía antes que pudessem tomar o café da manhã juntos, um ritual que, até alguns meses atrás, era sagrado para ambos. A vida de Murilo havia mudado drasticamente desde o acidente durante uma expedição de mergulho em Fernando de Noronha. Uma descompressão mal calculada danificou seu nervo óptico de forma irreversível. Naquela época, ele comandava um império de empresas de software com filiais em todo o Brasil e escritórios na América Latina. Após o acidente, precisou se afastar gradualmente, delegando funções a executivos de confiança e isolando-se cada vez mais na mansão em Campos do Jordão, longe do burburinho de São Paulo, onde mantinha seu escritório principal. O empresário sentou-se na cadeira de vime, sentindo o sol da manhã aquecer seu rosto. O aroma do café especial, os sons da mata atlântica ao redor da propriedade e a brisa fria característica da região montanhosa eram agora seus principais prazeres. Suas mãos, antes ocupadas com relatórios e contratos, agora percorriam as páginas em braille de livros que sempre quisera ler, mas nunca tivera tempo. "Algum recado de Carlos?" perguntou a governanta, referindo-se a seu advogado de longa data. "Não, senhor. Na verdade, tentei ligar para ele ontem, como o senhor pediu, mas a secretária informou que ele está afastado. Algo sobre um problema de saúde." "Problema de saúde?" Murilo franziu o senho. Carlos nunca adoeceu em 30 anos. Disseram que foi algo súbito, um AVC, aparentemente. Murilo pousou a xícara com cuidado, sentindo uma inquietação crescente. Carlos Mendes era mais que seu advogado. Era seu amigo mais próximo desde os tempos da Faculdade de Engenharia na USP. A notícia de seu adoecimento repentino era, no mínimo, perturbadora. A chegada de Regina Monteiro em sua vida havia sido como um farol em meio à escuridão. 6 meses após o acidente, quando ele ainda se adaptava à nova realidade, ela apareceu como assistente executiva recomendada por um de seus diretores. Jovem, de 32 anos, com voz melodiosa e mãos delicadas, Regina rapidamente se tornou indispensável. Conhecia seu gosto musical, sabia escolher os vinhos certos para cada ocasião e, o mais importante, o fazia sentir-se novamente um homem, não apenas um deficiente visual necessitando de cuidados. O romance floresceu naturalmente. 2 anos depois, estavam noivos. Murilo se permitiu sonhar novamente com uma família, algo que havia adiado durante anos em função da carreira. Contudo, nas últimas semanas algo havia mudado. Sutilmente, a princípio, um toque mais breve, uma risada menos espontânea, desculpas frequentes para sair sozinha. Murilo, com seus outros sentidos aguçados pela cegueira, percebia nuances que talvez passassem despercebidas antes. O perfume de Regina, por exemplo, às vezes trazia notas que não lhe pertenciam, um aroma masculino, amadeirado. "Lourdes, Regina mencionou onde ia hoje."
Apenas disse que tinha alguns assuntos pendentes em São Paulo. E que Tiago, o motorista novo, a levaria. Tiago. Murilo não se lembrava de ter aprovado a contratação de um novo motorista. Sim, senhor. Começou há 2 semanas. Foi a senhora Regina quem o contratou. Disse que era necessário depois que o senhor João... Depois que o João o quê, Lourdes? A governanta hesitou. Bem, depois que a senhora Regina o dispensou, disse que era por contenção de despesas. Murilo sentiu o coração acelerar. João Guerreiro era seu segurança e motorista pessoal havia mais de 15 anos. O homem havia salvado sua vida durante um assalto em 2010, levando um tiro no ombro. A ideia de que Regina o tivesse dispensado sem sequer consultá-lo era perturbadora. E por que não fui informado disso? A senhora Regina disse que o senhor já sabia que haviam discutido o assunto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Murilo agradeceu e dispensou Lourdes, precisando ficar sozinho com seus pensamentos cada vez mais sombrios. Algo estava errado, muito errado. Naquela tarde, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, seguindo o caminho de pedras que conhecia de memória até o imenso ipê amarelo, seu lugar preferido para meditar, Murilo ouviu um ruído incomum, o som de passos leves, quase furtivos, entre os arbustos. Quem está aí? Perguntou firme, parando no lugar. Silêncio. Depois o som de respiração contida. Sei que tem alguém aí. Mostre-se, por favor. O senhor não vai me mandar embora? Uma voz infantil feminina veio de trás de uma moita de hortênsias. Depende. Você invadiu minha propriedade? Tecnicamente, sim. A honestidade desarmou Murilo. Mas foi por uma boa causa. Eu precisava muito falar com o senhor. E qual seria essa causa tão importante que justifica invadir a casa alheia? Posso curar sua cegueira. Murilo não pôde conter um riso amargo. Menina, os melhores médicos do mundo já tentaram. Não existe cura para o meu tipo de lesão. Os melhores médicos segundo quem? A voz agora estava mais próxima. Meu pai é o melhor oftalmologista do Brasil, só que ninguém dá oportunidade para ele mostrar isso. Algo na convicção daquela voz jovem capturou a atenção de Murilo. Não era a primeira vez que alguém prometia milagres. Charlatães de todo tipo haviam surgido quando a notícia de sua condição, e principalmente de sua fortuna, se espalhou. Mas havia algo diferente nesta abordagem. Como você se chama? Júlia Santana, tenho 11 anos e meu pai é o Dr. Cláudio Santana. E onde está seu pai agora, Júlia? Trabalhando, ele conserta computadores num shopping em São Paulo durante o dia. Mas à noite e nos fins de semana, ele continua suas pesquisas. Ele desenvolveu um implante neural que pode restaurar a visão de pessoas como o senhor. Murilo sentiu-se simultaneamente intrigado e cético. E por que você, e não seu pai, veio falar comigo? Por que adultos não escutam outros adultos que parecem diferentes? O pai usa roupas velhas e fala de um jeito complicado. As pessoas importantes só olham para a aparência. Mas crianças sempre conseguem entrar em qualquer lugar e fazer as pessoas ouvirem. A sabedoria desconcertante da pequena Júlia deixou Murilo sem palavras. Havia algo na determinação daquela criança que o fazia querer saber mais. E como você soube da minha condição? Todo mundo em São Paulo conhece a história do gênio da tecnologia que ficou cego, respondeu Júlia com naturalidade. O senhor apareceu em muitas revistas. Meu pai coleciona os artigos sobre o senhor. Ele sempre diz que poderia ajudá-lo se tivesse uma chance. Murilo gesticulou em direção ao banco de madeira sob o ipê. Vamos nos sentar? Estou curioso para ouvir mais sobre esse seu pai milagroso. Nos minutos seguintes, Júlia contou a história de Dr. Cláudio Santana, um oftalmologista brilhante que havia se formado com honras na Unifesp e desenvolvido pesquisas promissoras no campo da neurooftalmologia. No entanto, suas ideias inovadoras, que priorizavam tratamentos acessíveis em vez de procedimentos caros e elitistas, foram sistematicamente rejeitadas por instituições médicas e investidores. Depois que mamãe se foi 3 anos atrás, tivemos que vender nosso apartamento para pagar as dívidas do hospital. Agora moramos numa kitnet em Santana. Mas o pai não desistiu das pesquisas. No nosso banheiro, ele montou um mini laboratório. É pequeno,
mas ele conseguiu desenvolver protótipos do implante. E esses protótipos funcionam? Perguntou Murilo, ainda cético, mas intrigado pela história. Sim, ele testou em 3 pessoas até agora. Um senhor que ficou cego por causa de diabetes, uma moça que sofreu um acidente de carro e um menino que nasceu com um problema genético. Os 3 conseguiram recuperar parte da visão. E por que isso não está nos jornais? Seria uma revolução na medicina. Júlia suspirou como se carregasse um peso muito grande para seus poucos anos. Porque ninguém acredita em médicos que trabalham em banheiros, Sr. Murilo. Quando o pai tenta publicar suas descobertas, as revistas médicas pedem credenciais de instituições ou hospitais. Quando tenta apresentar nas conferências, pedem taxas de inscrição que não podemos pagar. A conversa foi interrompida pelo som de passos aproximando-se. Júlia levantou-se de um salto. É a sua esposa chegando. Não conte sobre mim, por favor. Posso voltar amanhã? Trago os artigos do meu pai e as gravações dos pacientes. Antes que Murilo pudesse corrigir que Regina era sua noiva, não esposa, ou mesmo responder à pergunta, Júlia já havia desaparecido entre os arbustos. O empresário ficou sentado, processando aquele encontro surreal, quando ouviu a voz de Regina se aproximando. Murilo? O que faz aqui sozinho? Apenas aproveitando o sol da tarde, respondeu, tentando manter a voz casual. Como foi seu dia em São Paulo? Cansativo. Muitas lojas, muitas provas de vestido, mas valeu a pena. Encontrei o modelo perfeito para o nosso casamento. Regina sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos. Seu perfume estava diferente, mais intenso, como se recém-aplicado. E havia algo em sua voz. Uma nota aguda de nervosismo que Murilo conhecia bem, dos tempos em que negociava com executivos que escondiam algo. O casamento está mesmo marcado para setembro? Perguntou ele, aparentemente despreocupado. Claro, meu amor. Por quê? Está tendo dúvidas? O tom dela oscilou entre preocupação e irritação. Nenhuma. Só estava pensando se deveríamos adiar um pouco, talvez até eu passar por uma nova avaliação médica. Regina ficou tensa ao seu lado. Murilo, já discutimos isso. Os médicos foram claros. Não há tratamento para o seu caso. Por que se submeter a mais frustrações? E se houvesse algo novo? Uma pesquisa experimental, talvez? De onde vem isso agora? O tom dela era quase acusatório. Alguém andou enchendo sua cabeça com falsas esperanças? Murilo decidiu mudar de assunto, percebendo que havia tocado em um ponto sensível. Lourdes me disse que João foi dispensado. Houve uma pausa longa antes da resposta de Regina. Ah, isso. Sim, precisei tomar essa decisão. João estava ficando difícil. Questionava minha autoridade na casa, tentava monitorar minhas saídas. Além disso, estava saindo muito caro manter um motorista exclusivo, quando podemos contar com serviços de aplicativo. João estava comigo há 15 anos, Regina. Ele levou um tiro por mim. Exatamente. E recebeu uma excelente indenização na época, além de salários generosos todos esses anos. Não podemos manter funcionários por sentimentalismo, Murilo. Sua situação financeira mudou desde o acidente. As empresas não geram mais o mesmo lucro e precisamos ser prudentes. Murilo franziu o senho, confuso. Do que você está falando? Os relatórios trimestrais mostram crescimento consistente em todas as divisões. Foi a vez de Regina parecer confusa. Relatórios? Quais relatórios? Os que Victor me envia. Ele continua lendo para mim todas as semanas, por videochamada. Regina soltou uma risada nervosa. Ah, aqueles. Murilo, querido, achei que você soubesse. Victor tem sido gentil com você. Os números reais são bem diferentes. Ele não quis preocupá-lo durante sua recuperação. Um alarme soou na mente de Murilo. Victor Cavalcante era seu diretor financeiro há 2 décadas. Um homem de integridade inquestionável. A ideia de que ele estaria falsificando relatórios para proteger Murilo era absurda. Naquela noite, enquanto Regina dormia, Murilo levantou-se silenciosamente e tateou até seu escritório. Usando o sistema de comando de voz que havia instalado anos antes, ativou seu computador. Ligar para Victor Cavalcante, celular pessoal, ordenou em voz baixa. Após 3 toques, a voz sonolenta de Victor respondeu. Murilo, é quase meia-noite. Aconteceu algo? Preciso que me diga a verdade, Victor. Como estão os números da empresa?
Houve uma pausa. Como assim você recebe os relatórios semanalmente? Estou perguntando diretamente a você agora. As empresas estão tendo prejuízo? Prejuízo? Vitor parecia genuinamente surpreso. De onde tirou isso? O grupo teve o melhor trimestre da história. A divisão de segurança cibernética cresceu 32% depois que fechamos o contrato com o governo federal. Murilo sentiu um aperto no peito. E Carlos, você soube do AVC dele? Carlos Mendes? Que AVC? Falei com ele ontem mesmo sobre a expansão para o Nordeste. Ele estava perfeitamente bem, até me convidou para pescar no fim de semana. A confirmação de suas suspeitas deixou Murilo gelado. Desligou após combinar um encontro secreto com Victor para o dia seguinte. As peças começavam a se encaixar de forma perturbadora. Regina estava mentindo. Sobre Carlos, sobre as empresas, sobre os motivos para demitir João. Por quê? O que mais estaria escondendo? Na manhã seguinte, enquanto tomava café sozinho na varanda, Regina havia saído novamente. Murilo ouviu passos furtivos se aproximando pelo jardim. Júlia, chamou baixinho. Bom dia, senhor Murilo. A voz da menina era alegre. Trouxe os artigos que prometi e um pendrive com as gravações dos pacientes do meu pai. Como entrou aqui de novo? Perguntou ele, impressionado. Tem um buraco na cerca dos fundos, perto do riacho. Ninguém nunca conserta. Havia orgulho em sua voz. Trouxe também meu tablet. Posso ler os artigos para o senhor, se quiser. Durante a hora seguinte, Júlia leu documentos científicos complexos com uma fluência surpreendente para sua idade. Os artigos detalhavam um procedimento inovador de implante neural que estabelecia conexões alternativas entre o olho e o cérebro, contornando danos no nervo óptico, e onde seu pai consegue os materiais para esses implantes. Ele adapta componentes eletrônicos que consegue comprar ou recuperar de equipamentos descartados. O difícil é o laboratório adequado para a cirurgia. Por isso, ele só conseguiu ajudar 3 pessoas até agora. Júlia inseriu o pendrive no tablet e reproduziu depoimentos emocionados de pacientes que haviam recuperado a visão graças ao Dr. Santana. As vozes transbordavam gratidão e espanto. Por que seu pai não patenteou essa tecnologia? Perguntou Murilo, cada vez mais intrigado. Ele tentou, mas não tínhamos dinheiro para os registros e advogados, e ele não quer vender a ideia para grandes empresas que cobrariam fortunas pelo tratamento. Ele sempre diz que a visão não deveria ser um privilégio de ricos. Enquanto conversavam, Murilo ouviu o som de um carro se aproximando. Não era o motor suave da Mercedes de Regina, mas algo mais potente e agressivo. Alguém está chegando, alertou Júlia. Um carro esporte, parece. Esconda-se, pediu Murilo rapidamente. E deixe o material comigo. Volte amanhã, no mesmo horário. Júlia entregou o tablet e o pendrive, desaparecendo novamente entre a vegetação. Minutos depois, Murilo ouviu passos masculinos se aproximando, acompanhados por um perfume forte que lhe era vagamente familiar. Murilo Albuquerque, quanto tempo! A voz era grave, com um sotaque paulistano carregado. Não vai me dizer que não reconhece um velho amigo. Murilo franziu o senho, concentrando-se na voz. Subitamente a memória clicou. André Peixoto. O que faz na minha casa? Vim visitar minha querida prima, é claro. André riu, sentando-se ao lado de Murilo sem ser convidado. Regina e eu sempre fomos próximos, você sabe. Primos de primeiro grau, crescemos praticamente como irmãos. Murilo sentiu seu estômago afundar. Em 5 anos de relacionamento, Regina nunca havia mencionado um primo chamado André. E ele conhecia perfeitamente quem era André Peixoto, o ex-diretor financeiro de sua divisão de softwares para bancos. Demitido 3 anos antes por suspeita de desvio de fundos. As provas não haviam sido conclusivas, mas os indícios eram fortes o suficiente para justificar a demissão. Regina nunca mencionou ter um primo chamado André, disse Murilo com cautela. André soltou uma risada debochada. Não? Que estranho. Talvez ela preferisse manter algumas relações familiares, separadas de sua vida com você. Compreensível, considerando nosso histórico profissional tumultuado. O tom era desafiador, quase provocativo. Murilo percebeu que André não estava ali por acaso. O que realmente quer, André? Duvido que tenha vindo até Campos do Jordão apenas para uma visita social. Direto ao ponto, como sempre.
André bateu palmas lentamente. Essa objetividade fez de você um bilionário. Impressionante como manteve essa qualidade mesmo depois de... Bem, depois de perder a principal ferramenta de um homem de negócios. Minha visão não era minha principal ferramenta, respondeu Murilo calmamente. Era minha capacidade de discernir entre pessoas honestas e oportunistas, como quando percebi suas manobras contábeis em 2020. O som da respiração de André mudou, mais pesada, irritada. Aquilo foi um mal-entendido que arruinou minha carreira. Mas não vim aqui para discutir o passado. Sua voz assumiu um tom falsamente cordial. Vim para falar sobre o futuro, seu futuro, especificamente. E o que sabe sobre meu futuro? Sei que vai se casar com Regina em setembro. Sei que está considerando fundir suas empresas com o Grupo Mendonça antes disso. E sei que está procurando alternativas médicas para sua condição. A menção ao Grupo Mendonça, um conglomerado de tecnologia concorrente, foi como um soco no estômago de Murilo. Jamais havia considerado tal fusão. Quanto à busca por tratamentos, apenas horas antes, conversando com Júlia, havia mencionado isso a Regina. Não sei de onde tirou essas informações, mas estão incorretas. Mesmo? André aproximou-se baixando a voz. Veja bem, Murilo, estou aqui como um amigo. Sim, tivemos nossas diferenças, mas sempre admirei sua visão empresarial. Regina pode estar influenciada por certos interesses. Que interesses seriam esses? Murilo tentava manter a calma, enquanto sua mente conectava os pontos rapidamente. O Grupo Mendonça não quer uma fusão, Murilo. Eles querem uma aquisição hostil. E adivinha quem está intermediando o negócio? Seu querido amigo e advogado, Carlos Mendes. Carlos jamais faria isso. Não? André soltou uma risada seca. As pessoas mudam quando o preço é certo. E o Grupo Mendonça tem muito dinheiro para investir. A conversa foi interrompida pelo som de outro carro chegando. André levantou-se imediatamente. Essa deve ser Regina voltando. Não mencione nossa conversa, Murilo. Estou realmente tentando ajudá-lo. Pense nisso. Quem tem mais a ganhar se você permanecer dependente? Sem esperar resposta, André afastou-se rapidamente. Contornando a casa em direção à garagem dos fundos, onde provavelmente havia estacionado seu carro para não ser visto da entrada principal. Minutos depois, Regina apareceu no jardim carregando sacolas de compras. Seu sorriso era perceptível em sua voz quando se aproximou para beijar a testa de Murilo. Passei o dia todo procurando o presente perfeito para você, disse ela animada. Sei que não pode ver, mas encomendei um relógio suíço, personalizado com marcações em braille. É lindo, elegante e prático. Murilo forçou um sorriso, tentando disfarçar a tempestade de dúvidas em sua mente. Obrigado, querida. Não precisava se incomodar. Não é incômodo quando se ama alguém. Ela sentou-se ao seu lado, apoiando a cabeça em seu ombro. O que fez hoje? Ficou aqui sozinho o tempo todo? A pergunta parecia inocente, mas Murilo percebeu o tom investigativo. Estaria ela verificando se alguém o havia visitado? Sim, apenas meditando e ouvindo os pássaros. Lourdes trouxe meu almoço aqui fora. Fez uma pausa calculada. A propósito, recebi uma ligação interessante hoje. Regina endireitou-se, sua postura mudando. De quem? Carlos Mendes. Aparentemente não sofreu AVC nenhum. Estranho, não é? O silêncio que se seguiu foi revelador. Regina pigarreou antes de responder. Que alívio! Deve ter sido um mal-entendido da secretária dele quando liguei. Você sabe como essas recepcionistas às vezes confundem as informações. Sim, deve ter sido isso, concordou Murilo, fingindo acreditar. Ele mencionou algo sobre uma possível fusão com o Grupo Mendonça. Conhece alguém de lá? A respiração de Regina tornou-se levemente mais acelerada. Não pessoalmente, sei que são seus concorrentes. Por que Carlos falaria sobre isso? Não sei, achei curioso. Murilo deu de ombros, como se o assunto não fosse importante. Vou entrar, estou um pouco cansado. Durante o jantar naquela noite, Murilo percebeu que Regina enviava mensagens constantemente. O som discreto do teclado virtual denunciando sua atividade. Ela parecia nervosa, com respostas curtas e distraídas às tentativas de conversa. Depois que Regina adormeceu, Murilo levantou-se silenciosamente. Com cuidado,
Tateou até encontrar a bolsa dela no sofá do quarto. Sentindo-se culpado, mas determinado, pegou o celular de Regina. Sem poder ver a tela, sua única opção era tentar usar o comando de voz. Afastou-se para o banheiro, fechou a porta e, sussurrando, tentou ativar o assistente virtual. Ler últimas mensagens, ordenou em voz baixíssima. Para sua surpresa, o telefone estava desbloqueado. O assistente virtual respondeu prontamente. Últimas mensagens de André, ele sabe. Mencionou a fusão com o Grupo Mendonça. Também disse que falou com Carlos hoje. Precisamos acelerar o plano. A garota já apareceu? Murilo sentiu o sangue gelar. Que garota! Júlia, como saberiam sobre ela? Antes que pudesse ouvir mais, percebeu movimento no quarto. Rapidamente, desligou o celular e o colocou na pia, como se tivesse ido apenas buscar um copo d'água. A porta do banheiro abriu-se. Murilo, o que está fazendo? A voz de Regina era tensa. Vim beber água, estou com a garganta seca. Onde está meu celular? Tenho certeza que estava na minha bolsa. Não sei, querida. Por que eu pegaria seu celular? Murilo tentou manter a voz casual. Regina entrou no banheiro e ele ouviu o som dela pegando o aparelho da pia. Engraçado encontrá-lo aqui, não é? Celulares não costumam caminhar sozinhos até o banheiro. Regina, Não! Ela cortou, sua voz agora fria e controlada. Não minta para mim, Murilo. Você tentou espionar meu telefone. Isso é invasão de privacidade. E mentir sobre Carlos, sobre a situação financeira das empresas, sobre seu primo André Peixoto. Isso não é invasão de confiança? Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Finalmente, Regina suspirou. Você não entende, Murilo. Estou tentando protegê-lo. Há pessoas querendo se aproveitar de sua condição. Inclusive esse tal de Cláudio Santana e sua filha intrometida. O coração de Murilo disparou. Como sabe sobre eles? Por favor, ela riu sem humor. Acha que não monitoro quem entra e sai desta propriedade? As câmeras de segurança flagraram a menina invadindo ontem. Hoje, quando ela voltou, mandei André verificar. Então André estava aqui hoje para espionar Júlia? Uma criança? Para proteger você, Regina elevou a voz. Esse Cláudio é um charlatão, Murilo. Foi expulso do Conselho de Medicina por práticas antiéticas. A história da filha sobre implantes neurais é pura fantasia. Eles querem seu dinheiro, apenas isso. Como pode ter tanta certeza? Porque investiguei. É o que tenho feito nesses meses, protegendo você de aproveitadores. Carlos concordou que precisávamos filtrar quem tinha acesso a você. João estava facilitando a entrada dessas pessoas, por isso, precisou ser afastado. A história soava plausível, mas Murilo não conseguia ignorar as inconsistências. Por que mentir sobre o AVC de Carlos? Por que fabricar problemas financeiros inexistentes? E, principalmente, por que André Peixoto, de todas as pessoas, estaria envolvido nessa suposta proteção? Regina, se está tão preocupada com charlatães, por que se associou justamente ao homem que tentou desviar milhões da minha empresa? Regina ficou em silêncio por alguns segundos, aparentemente calculando sua resposta. André cometeu erros, admito, mas ele tem contatos, conhece o mundo corporativo e suas ameaças. Precisávamos de alguém assim. Precisávamos. Quem é nós, Regina? Eu e você, é claro. Ela respondeu rapidamente. Olha, está tarde. Vamos dormir e conversamos melhor amanhã com calma. Murilo percebeu que não obteria mais respostas naquela noite. Concordou silenciosamente, retornando para a cama com a mente em turbilhão. Uma coisa estava clara. Precisava falar com Lourdes e descobrir como entrar em contato com João Guerreiro o quanto antes. E, principalmente, precisava garantir que Júlia e seu pai estivessem protegidos. Na manhã seguinte, Murilo fingiu dormir, enquanto Regina se preparava para sair. Ela se movimentava com pressa pelo quarto, falando ao telefone em voz baixa. Ele conseguiu captar apenas fragmentos da conversa. Amanhã, documentos, transferência. Ele não desconfia. Quando a porta finalmente se fechou, Murilo esperou alguns minutos antes de levantar-se. Precisava agir rapidamente. Usando o sistema de comando de voz, ligou para Victor. Preciso que venha à mansão hoje com urgência, disse assim que o diretor financeiro atendeu. E não comente com ninguém, especialmente com Regina ou Carlos. Aconteceu algo grave, Murilo?
Mais do que imagina. Traga os contratos sociais das empresas e os relatórios financeiros dos últimos 6 meses. Os originais, não cópias. Desligou e chamou por Lourdes. A governanta apareceu prontamente, sua voz traindo preocupação. O senhor parece abatido. Está se sentindo bem? Lourdes, preciso de sua ajuda. Você trabalha comigo há mais tempo que qualquer pessoa nesta casa. Confio em você. Preciso que entre em contato com João Guerreiro imediatamente. A governanta hesitou. Senhora Regina, deixou ordens expressas para não mencionarmos o nome dele, senhor. Lourdes, acredito que estou sendo enganado, possivelmente roubado. Preciso de pessoas em quem posso confiar ao meu lado. Após um momento de silêncio, Lourdes respondeu com determinação. Tenho o número dele. Na verdade, João tem me ligado quase toda semana para saber como o senhor está. Ele nunca acreditou na história da demissão por contenção de despesas. O que quer dizer? João me disse que foi Regina quem o demitiu, alegando que o senhor não queria mais seus serviços, que o senhor o considerava incompetente depois do acidente. Ele ficou arrasado, mas nunca acreditou totalmente nisso. Murilo sentiu uma onda de raiva. Regina usou meu nome para demiti-lo, sem meu conhecimento ou consentimento. Sim, senhor. E não foi só com João. Nos últimos meses, quase todos os funcionários antigos foram substituídos. O jardineiro Sebastião, a cozinheira Dona Carmen, até mesmo o enfermeiro Rodrigo, que cuidava do senhor logo após o acidente. Todos saíram acreditando que o senhor não os queria mais. A revelação era devastadora. Regina havia sistematicamente removido todas as pessoas de confiança ao seu redor, substituindo-as por funcionários novos, provavelmente leais a ela. Lourdes, ligue para João agora. Diga que preciso dele aqui com urgência. E tem mais uma coisa. Conhece uma menina chamada Júlia? Ela tem visitado a propriedade pelos fundos. A filha do médico? Sim, havia algumas vezes. Uma criança muito educada, ela deixou algo para o senhor ontem, depois que Regina e aquele homem desagradável a expulsaram. O que ela deixou? Lourdes saiu e voltou minutos depois com um envelope. Ela jogou pela janela da cozinha quando estava fugindo. Disse para entregar diretamente ao senhor, que era questão de vida ou perdição. Morte, Lourdes. A expressão é vida ou morte. Não, senhor. Ela disse perdição mesmo. Achei estranho também. Murilo pediu que Lourdes lesse o conteúdo do envelope. Era um bilhete escrito à mão. Senhor Murilo, meu pai e eu estamos em perigo. Sua noiva e o homem de terno caro nos ameaçaram. Disseram que se continuássemos tentando falar com o senhor, íamos nos arrepender. Mas não podemos desistir. O implante neural que meu pai desenvolveu não é apenas para devolver a visão. É uma tecnologia que pode revolucionar como o cérebro humano processa informações. Grandes empresas de tecnologia pagariam bilhões por isso. Inclusive o Grupo Mendonça, que já tentou roubar as pesquisas do meu pai no passado. Por favor, nos encontre amanhã às 15 no Capril do Bosque, na cidade. Venha com alguém de confiança. Papai levará toda a documentação e os protótipos. PS. Cuidado com quem está próximo, nem todos são o que parecem. Murilo ficou em silêncio, processando as informações. O quebra-cabeça começava a fazer sentido. Não era apenas sobre seu dinheiro ou suas empresas, era sobre a tecnologia do Dr. Santana, algo potencialmente revolucionário. Regina e André deviam estar trabalhando para o Grupo Mendonça, usando Murilo como ponte para chegar até o médico e sua invenção. As horas seguintes foram de intensa atividade. Victor chegou com os documentos solicitados e, junto com Lourdes, ajudou Murilo a compreender a extensão da trama. Descobriram que, nos últimos meses, Regina havia conseguido procuração para representar Murilo em diversas transações financeiras. Contratos estavam sendo preparados para transferir o controle de suas principais empresas para uma holding recém-criada, da qual Regina seria a principal acionista. Isso é fraude explícita, disse Victor indignado. Ela falsificou sua assinatura em vários documentos. Com isso, conseguiu acesso a quase 30% de seus ativos. E Carlos? Como ele se encaixa nisso? Aparentemente, Carlos está sendo chantageado, explicou Victor. Encontrei e-mails sugerindo que André Peixoto obteve informações comprometedoras sobre o filho de Carlos,
que trabalha no exterior. Eles ameaçaram arruinar a carreira do rapaz se Carlos não cooperasse. João Guerreiro chegou no início da tarde, visivelmente emocionado por reencontrar seu antigo patrão. Após abraçar Murilo com força, confirmou as suspeitas. Comecei a desconfiar quando Regina trouxe André Peixoto para uma reunião 6 meses atrás. Eles não sabiam que eu o reconheceria, já que trabalhei na segurança corporativa antes de me tornar seu motorista pessoal. André estava apresentando documentos a um homem que mais tarde identifiquei como Rodrigo Mendonça, herdeiro do Grupo Mendonça. O que havia nos documentos? Não consegui ver em detalhes, mas pareciam plantas e esquemas técnicos. Na época, achei que fossem relacionados às suas empresas. Agora, com essa história do implante neural, faz mais sentido. Por que não me contou isso antes, João? Tentei, senhor, várias vezes, mas minhas ligações eram interceptadas. E quando finalmente consegui falar com o senhor, Regina estava sempre por perto controlando a conversa. Uma semana depois fui demitido. Murilo sentiu-se enganado, manipulado. A mulher que amava, em quem confiara completamente durante sua vulnerabilidade, havia traído sua confiança da pior maneira possível. Precisamos agir com cautela, advertiu Victor. Se Regina e André suspeitarem que descobrimos o plano, podem fazer algo drástico. Como assim? João pigarreou, desconfortável. Perdoe-me a franqueza, senhor Murilo, mas a única coisa que impede Regina de ter controle total sobre seu império é o senhor mesmo. Com os documentos que ela já tem, se algo acontecesse com o senhor, ela herdaria tudo, completou Murilo, sentindo um calafrio. Não exatamente, corrigiu Victor. Ela não é sua esposa ainda, apenas noiva, mas com as procurações que já possui, poderia causar danos irreparáveis antes que a justiça intervisse. Murilo levantou-se, determinado. Primeiro precisamos garantir a segurança do Dr. Santana e sua filha. João, você pode me levar ao Capril do Bosque amanhã às 15 horas? Claro, senhor. Mas sugiro que não esperemos até amanhã. Se essa tecnologia é tão valiosa quanto parece, e se Regina descobrir que a menina entrou em contato novamente... Tem razão. Victor, você pode rastrear o endereço deles? Victor já estava digitando em seu laptop. Com o nome completo e a profissão, não deve ser difícil. Aqui, Dr. Cláudio Santana, antigo membro da Associação Brasileira de Oftalmologia. Último endereço registrado, Rua Voluntários da Pátria Santana. É um edifício residencial simples. João, podemos ir agora? Meu carro está lá fora, senhor. Enquanto se preparavam para sair, Lourdes entrou apressadamente no escritório. Senhora Regina acabou de ligar. Está voltando para casa e pediu para preparar um jantar especial. Disse que tem uma surpresa para o senhor. Que tipo de surpresa? Perguntou Murilo desconfiado. Não especificou. Apenas mencionou que será uma noite inesquecível e que o senhor finalmente poderá descansar depois. Os 4 trocaram olhares preocupados. Isso não soa bem, murmurou João. Precisamos sair agora. Lourdes, se Regina perguntar, diga que saí com Victor para resolver assuntos bancários urgentes. Ela não deve suspeitar de nada. No carro, a caminho de São Paulo, Murilo sentiu uma mistura de raiva, decepção e determinação. A mulher que havia trazido luz à sua escuridão era, na verdade, a responsável por seu isolamento forçado. Enquanto João dirigia, Murilo relembrava momentos com Regina, agora vendo-os sob nova perspectiva. Suas perguntas constantes sobre as empresas, seu interesse repentino pela tecnologia, a forma como gradualmente assumiu o controle de sua vida. João, quanto tempo até chegarmos ao endereço do Dr. Santana? Cerca de 2 horas, senhor, dependendo do trânsito na descida da serra. Rápido demais para Regina descobrir e alcançar-nos. Se formos cuidadosos, sim. Estou usando rotas alternativas e troquei de carro 3 vezes desde que fui demitido. Ela não conhece este veículo. Murilo assentiu, recostando-se no banco. Pela primeira vez em anos, sentia-se estranhamente esperançoso. Não apenas pela possibilidade de recuperar a visão, mas por estar finalmente rompendo a teia de mentiras que o envolvia. Victor, o que sabe sobre o Grupo Mendonça e seu interesse em tecnologia neural? Eles investiram pesado em inteligência artificial nos últimos anos. Existem rumores de que estão desenvolvendo interfaces
cérebro-máquina para aplicações militares. Um implante como o descrito pela menina seria o santo graal para eles. E valeria a pena toda essa conspiração? Bilhões, senhor Murilo. Não apenas pelo valor monetário, mas pelo poder estratégico. Quem controlar essa tecnologia definirá o futuro da interação humano-máquina. O carro seguia pela rodovia Fernão Dias, quando João notou algo pelo retrovisor. Senhor, acho que estamos sendo seguidos. Um SUV preto mantém a mesma distância há 20 minutos, fazendo todas as nossas mudanças de faixa. Consegue ver quem está dirigindo? Perguntou Murilo, sentindo a tensão crescer. Não, os vidros são escurecidos, mas posso tentar despistá-los. João acelerou, executando manobras habilidosas entre os carros. Victor segurava-se nervosamente ao assento, enquanto monitorava o veículo suspeito pelo espelho lateral. Eles estão acompanhando cada movimento. São profissionais, observou Victor. Vou sair na próxima saída e pegar estradas secundárias, decidiu João. Conheço bem esta região. Subitamente, o celular de Murilo tocou. O sistema Bluetooth do carro anunciou: chamada de Regina. Um silêncio tenso preencheu o veículo. Murilo fez sinal para que João reduzisse a velocidade para minimizar o ruído de fundo. Atenda, mas não mencione onde estamos ou com quem, sussurrou Victor. Murilo respirou fundo e aceitou a chamada. Olá, Regina. Murilo, onde você está? A voz dela soava estranhamente doce, mas com uma nota de ansiedade. Cheguei em casa e Lourdes disse que você saiu com Victor para resolver assuntos bancários. Que assuntos são esses que não podiam esperar? Apenas rotinas administrativas, querida. Victor mencionou algumas irregularidades que precisavam de minha assinatura pessoal. Entendo. Houve uma pausa. E por que não me avisou? Eu poderia ter ido com você, ajudado com a papelada. Foi de última hora. Não quis incomodá-la com burocracia. Você nunca me incomoda, meu amor. Outra pausa. A propósito, onde exatamente vocês estão? Posso encontrá-los para jantarmos juntos depois. João fez um gesto negativo com a cabeça, alertando Murilo para não revelar a localização. Estamos em trânsito, Regina. Não sei exatamente quando terminaremos. É melhor não esperar por mim para jantar. Murilo. A voz dela mudou, tornando-se mais séria. Você está com João Guerreiro, não está? O coração de Murilo acelerou. Como ela poderia saber? Do que está falando? Por favor, não minta para mim. Sei exatamente onde você está e para onde está indo. Aquela garota e o pai charlatão dela o convenceram de alguma loucura, não foi? Eles são perigosos, Murilo. Estão te manipulando. Como sabe sobre Júlia e o pai dela? Murilo abandonou a pretensão. Regina riu, um som frio que Murilo nunca havia ouvido antes. Acha que não monitoro quem entra e sai da propriedade? As câmeras flagraram todas as visitas dela. E sei exatamente o que aquele médico desqualificado anda prometendo. Milagres não existem, Murilo. Ele vai pegar seu dinheiro e desaparecer. Assim como você está fazendo? Silêncio do outro lado da linha. Sei de tudo, Regina. Sobre André Peixoto, sobre as procurações falsificadas, sobre o Grupo Mendonça. Acabou. Quando Regina falou novamente, sua voz estava calma, calculista. Você não entende o que está em jogo, Murilo. Isso é muito maior que nós dois. Volta para casa agora e podemos resolver isso. Ainda posso protegê-lo. Proteger-me? De que exatamente? Da única pessoa que genuinamente pode me ajudar. Aquele implante neural não é o que você pensa, sibilou Regina. É perigoso, houve problemas com os testes anteriores, informações que a garotinha convenientemente omitiu. Que tipo de problemas? O tipo que não permite que as pessoas contem a história completa depois. Volte para casa, Murilo. É sua última chance. A ameaça era explícita agora. Murilo desligou sem responder, o coração batendo acelerado. Ela sabe onde estamos, disse ele aos outros. E, pelo jeito, aquele SUV pertence a ela ou André. João acelerou, virando bruscamente em uma saída não sinalizada. Conheço um caminho alternativo. Vai demorar mais, mas é menos previsível. Enquanto serpenteavam por estradas secundárias, Murilo tentava processar tudo. Regina havia mencionado problemas com os testes anteriores. Estaria mentindo para assustá-lo? Ou havia algo que Júlia não contara?
Após quase 1 hora de desvios, João finalmente anunciou: acho que os despistamos. Estamos chegando a São Paulo e não vejo mais o SUV. Chegaram ao bairro de Santana pouco depois, localizando o edifício modesto onde Júlia e seu pai moravam. Era um prédio antigo de 4 andares, sem elevador. Victor ajudou a guiar Murilo pelas escadas até o 3º andar. Ao baterem na porta do apartamento 32, não houve resposta. João bateu novamente, mais forte. Dr. Santana? Júlia? Sou João Guerreiro. Estou com Murilo Albuquerque. Silêncio. Victor tentou olhar pela janela lateral, mas as cortinas estavam fechadas. Algo está errado, murmurou João. Permita-me, senhor. Com habilidade surpreendente, o ex-segurança manipulou a fechadura, abrindo a porta em segundos. O apartamento estava vazio, mas não abandonado. Havia sinais de saída apressada, gavetas abertas, roupas espalhadas, equipamentos eletrônicos ainda conectados às tomadas. Eles saíram com pressa, observou Victor, examinando o ambiente. Há comida ainda no prato sobre a mesa, quente. Estiveram aqui há poucos minutos, concluiu João. Talvez tenham nos visto chegando e fugiram. Ou foram alertados, sugeriu Murilo, pensando na ligação de Regina. João investigava o pequeno laboratório improvisado no banheiro, como Júlia havia descrito. Impressionante o que ele conseguiu montar aqui com recursos limitados. Há esquemas, protótipos. Este homem é um gênio. Victor, que examinava a mesa do computador, chamou-os com urgência. Encontrei algo. Um bilhete deixado sob o teclado. Ele leu em voz alta. Senhor Albuquerque, se está lendo isto, conseguimos escapar a tempo. Fomos alertados sobre pessoas perigosas vindo atrás de nós. O plano original mudou. Nos encontraremos no local alternativo que Júlia mencionou. A tecnologia está segura conosco. Confie apenas em quem sempre esteve ao seu lado antes da escuridão. Dr. CS. Local alternativo? Repetiu Murilo, confuso. Júlia não mencionou nenhum local alternativo além do Capril do Bosque. E sobre confiar em quem esteve ao seu lado antes da escuridão, acrescentou João. Quem seria? Você, João, e Victor. Vocês dois são os únicos daquela época que ainda estão comigo. Carlos também, mas ele está sendo manipulado. Victor continuava examinando o apartamento. Encontrei outra coisa, uma fotografia antiga. Ele descreveu a imagem. Mostra o Dr. Santana mais jovem ao lado de um homem de terno. Esperem. Conheço esse rosto. Quem é? Perguntou Murilo ansioso. É Rodrigo Mendonça, o atual CEO do Grupo Mendonça. O quê? O médico e Mendonça se conheciam? Aparentemente sim, e pela postura na foto parecem amigos próximos, não adversários. A revelação complicava ainda mais o quebra-cabeça. Se o Dr. Santana e Rodrigo Mendonça tinham uma conexão, o que isso significava para a narrativa de Júlia? Estaria ela também mentindo? Parte de um jogo mais complexo? O som de passos na escada interrompeu seus pensamentos. João imediatamente assumiu postura defensiva, posicionando-se entre Murilo e a porta. Rápido para o quarto dos fundos, sussurrou, guiando Murilo enquanto Victor recolhia o bilhete e a fotografia. Os passos se aproximaram, parando em frente à porta aberta. Uma voz feminina, que não era de Júlia nem de Regina, chamou hesitante. Olá, tem alguém aí? João fez sinal para que permanecessem em silêncio. A mulher entrou cautelosamente no apartamento. Sei que tem alguém aqui. Vim ajudar. Sou Márcia Santana, irmã do Cláudio. Victor e João trocaram olhares. Murilo tomou a decisão. Estamos aqui, anunciou saindo do quarto com a ajuda de João. Sou Murilo Albuquerque. Estou procurando seu irmão e sua sobrinha. A mulher suspirou aliviada. Graças a Deus o encontrei. Cláudio me ligou há 1 hora, em pânico. Disse que pessoas perigosas estavam atrás dele e de Júlia, por causa do implante. Mencionou seu nome. Disse que o senhor poderia estar em perigo também. Onde eles estão agora? Perguntou Murilo. A caminho de Campinas. Cláudio tem um antigo colega na Unicamp que concordou em ajudar com a cirurgia experimental. Ele quer que o senhor os encontre lá, mas não imediatamente. Disse que precisam preparar tudo primeiro e que entrarão em contato quando for seguro. Como podemos confiar em você? Questionou João, ainda desconfiado. Márcia tirou do bolso um pequeno objeto e o colocou na mão de Murilo. Júlia pediu para entregar isso.
Disse que você reconheceria. Murilo sentiu o objeto. Era um pequeno pendrive, idêntico ao que Júlia havia lhe mostrado antes, contendo os depoimentos dos pacientes tratados pelo Dr. Santana. Ela também deixou uma mensagem verbal. A luz existe mesmo quando não podemos vê-la. Faz sentido para o senhor? Murilo sorriu. Era exatamente o tipo de frase que a perspicaz Júlia diria. Sim, faz todo o sentido. Victor, que continuava examinando a fotografia, perguntou abruptamente. Senhora Márcia, sabe nos dizer qual era a relação de seu irmão com Rodrigo Mendonça? A expressão de Márcia endureceu. Onde encontrou esse nome? Em uma fotografia aqui no apartamento. Márcia pegou a foto das mãos de Victor, observando-a com amargura. Rodrigo e Cláudio foram sócios no início da carreira. Desenvolveram juntos as primeiras versões do implante, há quase 15 anos. Mas Rodrigo queria comercializar a tecnologia exclusivamente para militares e corporações, por preços astronômicos. Cláudio defendia aplicações médicas acessíveis a todos. A parceria acabou quando Rodrigo tentou registrar a patente apenas em seu nome. E agora Rodrigo quer recuperar a tecnologia, concluiu Murilo. Por isso, Regina e André estão envolvidos. Eles são apenas peões nesse jogo maior. Precisamos sair daqui, alertou João. Se Regina sabe onde estamos, outros também podem saber. Enquanto desciam as escadas, Murilo perguntou a Márcia. Existe mesmo um problema com os implantes anteriores, como Regina mencionou? Márcia hesitou antes de responder. Houve complicações com um paciente. Não foi culpa da tecnologia em si, mas de condições pré-existentes que não foram adequadamente avaliadas. Meu irmão aperfeiçoou o procedimento desde então. Que tipo de complicações? O paciente desenvolveu uma forma de sinestesia neural avançada. Começou a ver coisas que não estavam realmente lá. Padrões, conexões invisíveis entre pessoas e eventos. No início parecia um efeito colateral inofensivo, até que ele começou a fazer previsões que se concretizavam com precisão assustadora. Isso parece mais um benefício que uma complicação, comentou Victor. Não quando atrai a atenção de pessoas poderosas que querem usar essa capacidade para fins questionáveis. Respondeu Márcia sombriamente. Aquele paciente simplesmente desapareceu um dia. Alguns meses depois, Rodrigo Mendonça fundou sua empresa de tecnologia preditiva, hoje avaliada em bilhões. No carro, seguindo para um hotel discreto onde poderiam se abrigar temporariamente, Murilo processava as novas informações. O implante não apenas restaurava a visão, em alguns casos aparentemente ampliava a percepção humana para além do normal. Era uma tecnologia revolucionária, sim, mas também potencialmente perigosa nas mãos erradas. E se Regina estiver realmente tentando me proteger? Perguntou Murilo subitamente. E se o doutor Santana não for tão altruísta quanto parece? Senhor Murilo, respondeu João pacientemente, se Regina quisesse protegê-lo, não teria falsificado sua assinatura em documentos financeiros, nem isolado o senhor de todos os seus contatos de confiança. Proteção não se faz com mentiras. Concordo, acrescentou Victor. Além disso, as evidências de manipulação financeira são concretas. Isso não é proteção, é estelionato. O celular de Murilo tocou novamente. Era um número desconhecido. Atendo? Perguntou ele aos outros. Coloque no viva voz, sugeriu João. Murilo atendeu. Uma voz masculina, desconhecida, falou. Senhor Albuquerque, meu nome é Rodrigo Mendonça. Acredito que temos um amigo em comum, Dr. Cláudio Santana. O silêncio no carro era absoluto. Márcia fez sinal para que Murilo respondesse normalmente. Senhor Mendonça, confesso que estou surpreso com sua ligação. Imagino que esteja. E também imagino que, a esta altura, já tenha ouvido várias versões sobre mim e sobre o Dr. Santana. Gostaria de oferecer a minha versão pessoalmente. Posso garantir sua segurança e a de seus acompanhantes. Por que confiaria em você? Porque, diferentemente de sua noiva e de André Peixoto, não tenho interesse em seu dinheiro ou suas empresas. Meu único interesse é a tecnologia de Cláudio, e acredito que posso oferecer um acordo que beneficie a todos, incluindo a restauração de sua visão. Onde podemos nos encontrar? Enviarei um carro até o Hotel Excelsior, onde seu motorista João Guerreiro está prestes a levá-lo. Murilo gelou. Como Mendonça sabia para onde estavam indo? Não se preocupe.
continuou Mendonça, como se lesse seus pensamentos. Não sou seu inimigo, Sr. Albuquerque. Pelo contrário, tenho mais interesse em sua recuperação do que pode imaginar. Após desligar a chamada, um silêncio tenso dominou o carro. João foi o primeiro a falar. É uma armadilha óbvia. Como ele sabia para onde estávamos indo? Talvez tenha rastreado seu celular, Sr. Murilo, sugeriu Victor. Ou talvez haja alguém informando Mendonça sobre nossos movimentos, completou Murilo, virando-se instintivamente na direção de Márcia. A mulher percebeu a suspeita imediata. Não me olhem assim. Acabei de conhecer vocês. Nem sabia que iriam para esse hotel. E como Rodrigo Mendonça conseguiu este número? Questionou João. É um celular novo que comprei há 2 semanas, registrado em nome de outra pessoa. Victor interveio. Se o implante neural é tão avançado quanto parece, talvez Mendonça tenha recursos tecnológicos além do nosso entendimento. Ou talvez a explicação seja mais simples, disse Murilo calmamente. Regina, ela sabe que estou com vocês e provavelmente está rastreando o GPS do carro de João. João bateu no volante frustrado. Droga, não pensei nisso. O sistema de navegação é conectado à central da fabricante. Não podemos ir ao Hotel Excelsior, decidiu Murilo. Nem podemos usar este carro por muito mais tempo. Conheço um lugar seguro, ofereceu Márcia, após um momento de hesitação. Uma chácara nos arredores de Campinas. Pertence a um amigo de Cláudio, outro médico que foi expulso do sistema por defender tratamentos acessíveis. Podemos ficar lá enquanto decidimos o próximo passo. Como sabemos que podemos confiar em você? Perguntou Victor diretamente. Márcia suspirou. Não sabem. Assim como eu, não sei se posso confiar em vocês. Mas sei que meu irmão e minha sobrinha estão em perigo. E o Sr. Albuquerque parece ser a única pessoa com recursos para ajudá-los. Estamos todos no mesmo barco agora. Murilo tomou uma decisão. Vamos para essa chácara. Mas antes, precisamos trocar de veículo e deixar nossos celulares para trás. João, conhece algum lugar onde possamos alugar um carro sem muita burocracia? Conheço um ex-colega da segurança que tem uma locadora nos fundos de um lava-jato. Não faz muitas perguntas, desde que o pagamento seja em dinheiro. 2 horas depois, em um carro alugado sem GPS ou sistema de rastreamento, o grupo seguia por estradas secundárias em direção a Campinas. Haviam deixado seus celulares em um ônibus interestadual com destino ao Rio de Janeiro. Uma ideia de João para despistar possíveis perseguidores. A chácara ficava em uma área rural isolada, cercada por plantações de cana-de-açúcar. Era uma propriedade modesta, com uma casa principal de 2 andares e algumas construções anexas. Quando chegaram, já era noite. Doutor, Américo? Chamou Márcia ao entrarem na casa aparentemente vazia. Sou eu, Márcia Santana. Um homem de aparência cansada, em seus 60 anos, apareceu de uma das portas laterais. Olhou com desconfiança para o grupo. Márcia não esperava mais ninguém além de Cláudio e a menina. Tivemos complicações. Este é Murilo Albuquerque, o homem de quem Cláudio falou, e estes são seus assistentes, João e Victor. O médico avaliou Murilo com interesse. O empresário cego. Cláudio mencionou seu caso. Uma lesão no nervo óptico, correto? Exatamente. Doutor Américo, onde estão Cláudio e Júlia? Ainda não chegaram. Combinamos que estariam aqui até o anoitecer. O médico consultou o relógio de pulso. Estou começando a ficar preocupado. A notícia era alarmante. Márcia imediatamente tentou ligar para o irmão em um telefone fixo da casa, mas não obteve resposta. Isso não é normal, disse ela, visivelmente tensa. Cláudio sempre atende quando sei que é uma emergência. Talvez estejam apenas atrasados, sugeriu o Dr. Américo sem muita convicção. A estrada que vem de São Paulo tem trechos sem sinal de celular. Ou talvez tenham sido interceptados, disse João, verbalizando o temor de todos. Murilo sentia-se impotente. Sem poder ver, dependia completamente dos outros para entender a situação e tomar decisões. Era uma sensação que detestava, a mesma que Regina havia explorado por anos. O que sabemos com certeza? Perguntou ele, tentando organizar os fatos. Sabemos que o Dr. Santana desenvolveu um implante neural revolucionário. Sabemos que seu ex-sócio, Rodrigo Mendonça, quer essa tecnologia.
Sabemos que Regina e André Peixoto estão trabalhando para Mendonça, tentando manipular meus recursos e, aparentemente, localizar o Dr. Santana. Também sabemos que o implante pode ter efeitos além da restauração da visão, acrescentou Victor. Efeitos que interessam a pessoas poderosas. E sabemos que o Dr. Santana e Júlia estão desaparecidos, completou Márcia, a preocupação evidente em sua voz. Dr. Américo, que havia saído momentaneamente da sala, retornou com uma expressão grave. Recebi uma mensagem de Cláudio. Foi enviada há 2 horas para meu e-mail de emergência. Ele leu em voz alta. Fomos descobertos. RM sabe sobre a chácara. Mudaremos para o plano B. Diga a MA que ainda pode recuperar a visão, mas terá que confiar. A menina sabe o caminho. Plano B? Que plano B? Perguntou Murilo confuso. Márcia e Dr. Américo trocaram olhares preocupados. Cláudio sempre tem planos de contingência, explicou Márcia. Depois do que aconteceu com aquele paciente que sumiu, ele ficou paranoico. Criou rotas de fuga, identidades alternativas, locais seguros, mas nunca me contou os detalhes completos para minha própria proteção. E o que significa a menina sabe o caminho? Questionou Victor. Júlia, respondeu Murilo imediatamente. Ela deve ter alguma forma de nos contatar ou algum conhecimento sobre onde encontrá-los. Naquele momento, ouviram o som de um carro aproximando-se rapidamente pela estrada de terra. João correu até a janela. SUV preto, vidros escuros, igual ao que nos seguia mais cedo. Rápido para os fundos da casa, instruiu o Dr. Américo, guiando-os por um corredor estreito. Tenho uma saída de emergência que Cláudio ajudou a construir. Ele sempre desconfiou que este dia chegaria. Enquanto seguiam o médico por um túnel improvisado que saía dos fundos da propriedade, Murilo tentava assimilar como sua vida havia mudado tão drasticamente em menos de 48 horas. De um empresário isolado e resignado à sua cegueira, tornara-se peça central em uma disputa por uma tecnologia revolucionária, traído pela mulher que amava, perseguido por pessoas poderosas e agora fugindo por um túnel subterrâneo, como em um filme de espionagem. O túnel desembocava em um pequeno galpão camuflado entre a plantação de cana. Dentro encontraram um jipe antigo, sem sistema eletrônico moderno, impossível de rastrear. Para onde vamos agora? Perguntou João, assumindo a direção. Para o único lugar onde Júlia se sentiria segura para nos contatar, respondeu Murilo subitamente. Minha mansão em Campos do Jordão, especificamente, o IP amarelo no jardim. Mas é justamente onde Regina nos procuraria primeiro, objetou Victor. Exatamente por isso é perfeito, explicou Murilo. É o último lugar onde esperariam que voltássemos. Além disso, conheço cada centímetro daquela propriedade, mesmo sem enxergar. É o único lugar onde tenho vantagem tática. O jipe seguiu por estradas secundárias, evitando rodovias principais e pedágios com câmeras. O caminho seria longo, mas mais seguro. Durante a viagem, Murilo pediu que Márcia explicasse mais sobre o implante neural. O que torna essa tecnologia tão especial? Por que Mendonça a quer tanto? Márcia hesitou antes de responder. O implante não apenas restaura conexões nervosas danificadas. Ele cria novas conexões, mais eficientes que as originais. No caso da visão, isso significa não apenas enxergar novamente, mas potencialmente enxergar mais. Espectros de luz normalmente invisíveis ao olho humano. Padrões matemáticos subjacentes à realidade física. Até mesmo, alguns pacientes relataram conseguir visualizar emoções como cores ao redor das pessoas. Como auras? Perguntou Victor cético. Não exatamente. É mais como uma interpretação neural avançada de microexpressões faciais, alterações na circulação sanguínea, temperatura corporal e outros indicadores biológicos de estados emocionais. O cérebro humano já processa essas informações naturalmente, mas de forma subconsciente. O implante torna esse processamento consciente e visual. E o paciente que fazia previsões? Perguntou Murilo, intrigado. Aquele foi um caso único. Uma combinação específica entre o implante e a neuroanatomia peculiar do paciente. Ele começou a identificar padrões causais que pessoas normais não conseguem perceber, como um jogador de xadrez que consegue prever 10 movimentos à frente, mas aplicado a eventos da vida real,
baseado em milhares de variáveis invisíveis para os outros. E Mendonça sequestrou esse paciente para explorar essa capacidade, concluiu João. Presumimos que sim. Nunca conseguimos provar. O paciente simplesmente desapareceu. E 3 meses depois, Mendonça lançou um algoritmo de previsão de comportamento de mercado que revolucionou o mundo financeiro. A viagem durou quase toda a noite. Quando finalmente chegaram aos arredores de Campos do Jordão, o sol começava a nascer. Pararam em um posto de gasolina para descansar e planejar os próximos passos. Regina certamente tem a mansão vigiada, alertou João. Não podemos simplesmente entrar pela porta da frente. Não precisamos, respondeu Murilo. Júlia mencionou um buraco na cerca dos fundos, perto do riacho. Nunca foi consertado porque eu gostava da ideia de ter uma passagem secreta, caso precisasse escapar um dia. Irônico, não? Mesmo assim, precisamos ser extremamente cautelosos, disse Victor. Se formos capturados, perdemos qualquer vantagem que tenhamos. Enquanto discutiam estratégias, um funcionário do posto aproximou-se. Com licença, o senhor é Murilo Albuquerque? Todos ficaram tensos. João imediatamente se posicionou entre Murilo e o homem. Quem quer saber? Perguntou João em tom ameaçador. Uma garotinha deixou isso para ser entregue caso o senhor aparecesse, explicou o funcionário, entregando um envelope a João. Disse que era urgente. João inspecionou o envelope antes de entregá-lo a Murilo, que pediu a Victor que o abrisse e lesse. Senhor Murilo, leu Victor, estamos seguros, mas não podemos nos encontrar ainda. Meu pai iniciou os preparativos para o procedimento. Precisamos de equipamentos que só existem em um lugar, o laboratório secreto de Rodrigo Mendonça, em sua sede em São Paulo. Sei que parece loucura, mas precisamos infiltrar aquele edifício. Papai tem um plano, mas precisamos de sua ajuda. Nos encontre no Capril do Bosque às 15 horas, como combinamos originalmente. Venha apenas com quem confia completamente. PS. Regina e André foram detidos pela Polícia Federal. Alguém denunciou as fraudes financeiras. Não sei quem, mas agora o caminho está mais seguro. Júlia. Murilo ficou em silêncio, processando a informação. Se Regina e André realmente haviam sido presos, quem havia alertado as autoridades? E por que o Dr. Santana precisava de equipamentos do laboratório de seu rival? Pode ser uma armadilha, advertiu João. Como sabemos que foi realmente Júlia quem escreveu isso? Espere, disse Victor, examinando melhor o envelope. Há algo mais aqui, um pequeno pendrive. Dr. Américo, que havia ficado em silêncio durante grande parte da jornada, falou. Tem um laptop no Jeep. Podemos verificar o conteúdo. No computador, encontraram um único vídeo. Nele, Júlia aparecia ao lado do pai em um ambiente que parecia um laboratório improvisado. Senhor Murilo, dizia Júlia na gravação, se está vendo isto, significa que recebeu nossa mensagem. Sei que deve estar confuso e com muitas dúvidas. Papai vai explicar tudo. Dr. Cláudio Santana apareceu em close. Era um homem de meia idade com olhos intensos e expressão séria. Senhor Albuquerque, a situação é mais complexa do que imaginamos inicialmente. O implante neural que desenvolvi não é apenas meu. Foi criado em parceria com Rodrigo Mendonça há muitos anos. Nossos caminhos se separaram quando discordamos sobre como a tecnologia deveria ser utilizada. Mas a verdade é que precisamos de componentes que apenas ele possui para realizar seu procedimento com segurança. Júlia voltou a aparecer. Rodrigo Mendonça não é completamente mau, Sr. Murilo. Ele apenas se perdeu no caminho. Acredita que está fazendo a coisa certa ao restringir a tecnologia. Temos um plano para convencê-lo a colaborar, mas precisamos que confie em nós. A gravação terminava com o Dr. Santana mostrando um pequeno dispositivo metálico, o implante neural. Isto pode mudar sua vida, Sr. Albuquerque, e talvez, com sua ajuda, possamos garantir que mude a vida de muitas outras pessoas também. O grupo assistiu à gravação em silêncio. Finalmente Murilo falou. Vamos ao Capril do Bosque. Preciso ouvir esse plano pessoalmente. O Capril do Bosque era um restaurante rústico nas montanhas de Campos do Jordão, frequentado principalmente por turistas em busca da famosa fondue e do vinho quente típicos da região. Àquela hora da tarde, fora de temporada, o local estava praticamente vazio. Murilo, João e Victor
chegaram 20 minutos antes do horário combinado. Márcia e Dr. Américo haviam ficado em um hotel próximo, prontos para ajudar caso necessário. João escolheu uma mesa nos fundos, com visão para a entrada e acesso rápido a uma saída de emergência. A experiência como segurança o tornava naturalmente cauteloso. Como saberemos se é realmente seguro? Perguntou Victor nervoso. Se isto for uma armadilha, Júlia virá primeiro, respondeu Murilo com certeza. Ela é esperta demais para colocar o pai em risco. Vai verificar se o ambiente é seguro. Exatamente como Murilo previu, às 14h55, uma pequena silhueta apareceu na entrada do restaurante. Júlia, usando um gorro de lã e um casaco grande demais para seu tamanho, escaneou o ambiente com os olhos atentos de quem cresceu aprendendo a detectar perigos. Ao avistar o grupo, seu rosto se iluminou com um sorriso, mas ela não se aproximou imediatamente. Primeiro, verificou cuidadosamente cada canto do restaurante, as outras mesas, até mesmo os funcionários. Satisfeita com sua inspeção, dirigiu-se à mesa. Senhor Murilo, sussurrou ela. Vieram sozinhos. Sim, Júlia, como combinado. A menina relaxou visivelmente. Papai está esperando no estacionamento. Vou buscá-lo. 2 minutos depois, Dr. Cláudio Santana sentou-se à mesa. Era exatamente como Murilo havia imaginado pela voz no vídeo. Uma presença serena, porém intensa. Havia uma cicatriz fina próxima à têmpora esquerda, que Júlia explicou discretamente ser resultado de uma discussão acalorada com Rodrigo Mendonça, anos atrás. Senhor Albuquerque, começou o médico, antes de mais nada, quero agradecer por confiar em nós, apesar das circunstâncias extraordinárias. Na verdade, Dr. Santana, ainda estou decidindo se confio. Tudo o que sei até agora vem de sua filha, de sua irmã, e de um vídeo que pode facilmente ter sido feito sob coação. Compreensível, respondeu o médico sem se ofender. Em seu lugar, eu teria as mesmas dúvidas. O que posso fazer para conquistar sua confiança? Comece me contando toda a verdade, sem omissões desta vez. Dr. Santana suspirou profundamente. É justo. A verdade completa, então. Ele tomou um gole de água antes de continuar. Rodrigo Mendonça e eu fomos amigos na faculdade. Estudamos medicina juntos, mas ele logo migrou para a engenharia biomédica. Éramos brilhantes e ambiciosos. Juntos, desenvolvemos o conceito inicial do implante neural durante nosso doutorado. Nossa visão era revolucionar o tratamento de deficiências neurológicas, começando pela cegueira. O que deu errado? Perguntou Victor. Sucesso, paradoxalmente. Dr. Santana deu um sorriso amargo. Nosso primeiro protótipo funcionou melhor do que esperávamos. O paciente, um homem de 42 anos, cego havia 15 por conta de um acidente, não apenas recuperou a visão, ele começou a ver mais. Padrões, conexões, probabilidades estatísticas manifestadas visualmente. No início achamos que eram alucinações, efeitos colaterais que precisavam ser corrigidos, até que suas visões começaram a se concretizar. Ele predizia o futuro? Perguntou João, cético. Não exatamente. Ele visualizava cadeias de causalidade com precisão extraordinária. Como ver dominós caindo antes que o primeiro seja empurrado? Rodrigo ficou fascinado pelo potencial comercial. Queria patentear tudo imediatamente, focando não na restauração da visão, mas na ampliação cognitiva. Eu discordei. Acreditava que precisávamos entender completamente os efeitos antes de avançar. E o paciente? Perguntou Murilo. Dr. Santana abaixou a voz. Henrique Tavares, um homem simples, ex-professor de matemática. Quando percebeu o que estava acontecendo, ficou aterrorizado. Não queria ser uma cobaia, muito menos uma arma. Pediu para removermos o implante. Eu concordei. Rodrigo não. O que aconteceu com ele? Insistiu Murilo. Oficialmente, sofreu um acidente doméstico fatal. Caiu da escada de seu apartamento. Na realidade, nunca soube ao certo. Na noite anterior à cirurgia para remover o implante, Henrique desapareceu do hospital. 3 meses depois, Rodrigo lançou seu primeiro algoritmo preditivo e o Grupo Mendonça nasceu. Júlia, que estivera quieta até então, completou. Papai tentou denunciar.
mas não tinha provas. Ninguém acreditaria que um paciente havia desenvolvido habilidades quase sobrenaturais de previsão, ou que Rodrigo Mendonça, já então um empresário respeitado, estaria envolvido em algo ilícito. Dr. Santana continuou: fui gradualmente expulso do meio acadêmico. Acusações de práticas antiéticas, experimentos não autorizados, falsificação de resultados, tudo orquestrado por Rodrigo para desacreditar qualquer acusação que eu pudesse fazer. Acabei na rua com uma filha pequena para criar, enquanto ele construía um império baseado em nossa tecnologia conjunta. E agora você quer que eu ajude a recuperar essa tecnologia? Perguntou Murilo. Não exatamente, quero sua ajuda para completá-la. Dr. Santana inclinou-se para a frente. O implante que posso oferecer a você restaurará sua visão, Sr. Albuquerque. Isso posso garantir. Mas para torná-lo verdadeiramente seguro, precisamos de componentes específicos que apenas Rodrigo possui. Supercondutores especiais que ele desenvolveu para a versão comercial do implante. Por que ele me ajudaria? Questionou Murilo. Pelo que entendi, Mendonça só se interessa pelo potencial lucrativo da tecnologia. Porque você tem algo que ele quer desesperadamente, respondeu Dr. Santana. Minha fortuna? Minhas empresas? Não. Sua influência. Seu testemunho. O médico fez uma pausa dramática. Rodrigo está prestes a assinar um contrato bilionário com o governo para implementar sua tecnologia preditiva em sistemas de segurança pública. Imagine um sistema que alega poder prever crimes antes que aconteçam. É praticamente a realização de Minority Report na vida real. E isso seria ruim porque, perguntou Victor, porque é baseado em tecnologia experimental, sem supervisão ética, desenvolvida a partir do sofrimento não consentido de um homem inocente, respondeu o Dr. Santana com firmeza. E porque, fundamentalmente, nenhuma tecnologia deveria ter o poder de julgar pessoas por ações que ainda não cometeram. Murilo refletiu por um momento. Qual é o plano, exatamente? Você se submete ao implante, recupera sua visão, e depois usa sua influência como empresário respeitado para expor publicamente a origem antiética da tecnologia de Mendonça. Em troca, negociamos com ele. Silêncio sobre seu passado em troca dos componentes necessários para aperfeiçoar o implante e torná-lo acessível a todos que precisam. E se ele recusar? Tenho evidências, respondeu o médico, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Henrique Tavares não confiava completamente em nenhum de nós. Instalou um sistema de gravação em seu quarto de hospital antes de desaparecer. A gravação mostra Rodrigo e 2 homens não identificados sedando Henrique e o removendo do hospital em uma maca. Guardei isto por anos, esperando o momento certo para usar. Por que não usou antes? Porque sozinho sou apenas um médico desacreditado, possivelmente louco. Com você ao meu lado, um empresário bem-sucedido que recuperou a visão graças à tecnologia que Rodrigo tenta controlar exclusivamente, a história ganha credibilidade. Murilo ponderou a proposta. A possibilidade de recuperar a visão era tentadora, mas o envolvimento em uma disputa tão complexa e potencialmente perigosa o preocupava. E Regina? Qual era seu papel nisso tudo? Doutor Santana e Júlia trocaram olhares. Foi a menina quem respondeu. Regina Monteiro foi contratada por Rodrigo para se aproximar de você. No início, era apenas para monitorar suas atividades, garantir que você não entrasse em contato com outros especialistas em tecnologia neural. Mas quando soubemos de sua condição e tentamos contatá-lo, o plano dela mudou. Passou a isolar você ativamente, enquanto preparava a transferência de seus bens. Como sabem disso? Por quê? Respondeu o Dr. Santana. Antes de Regina trabalhar para Rodrigo, ela trabalhou brevemente comigo. Era assistente administrativa no hospital, onde desenvolvia os primeiros implantes. Conhecia o potencial da tecnologia e vendeu essa informação a Rodrigo. A revelação era impactante. Regina não era apenas uma oportunista, era parte de um plano muito mais elaborado e antigo. Se concordar em ajudar, continuou o médico, podemos realizar o procedimento ainda esta semana. Tenho um laboratório improvisado, mas adequado em Campinas. Após sua recuperação, confrontamos Rodrigo com nossa proposta. Com as evidências que possui seu testemunho, ele não terá escolha a não ser cooperar.
Murilo respirou fundo, considerando todas as implicações. Após 5 anos de escuridão, a possibilidade de enxergar novamente era irresistível. Mas havia riscos evidentes. E se eu desenvolver os mesmos efeitos colaterais que Henrique Tavares? Improvável, respondeu o Dr. Santana. Aperfeiçoei o implante desde então. Além disso, a configuração neural que permitiu aqueles efeitos era extremamente rara. Uma combinação específica de conexões no córtex visual que Henrique possuía naturalmente. Uma em vários milhões. João, que estivera observando silenciosamente o restaurante durante toda a conversa, interrompeu subitamente. Temos companhia. Homem de terno na entrada, falando ao celular. Parece nervoso. Todos voltaram-se discretamente. O homem não parecia ter notado o grupo ainda, mas seu comportamento era suspeito. Precisamos ir, sussurrou o Dr. Santana. Meu carro está nos fundos. Espere, disse Murilo, tomando uma decisão. Farei o procedimento, mas com uma condição. Se funcionar, se eu recuperar minha visão, usarei minha influência não apenas para expor Rodrigo, mas para garantir que essa tecnologia se torne acessível a todos que precisam, sem patentes exclusivas, sem restrições elitistas. Um projeto global de código aberto. Dr. Santana sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversa. Era exatamente o que eu esperava ouvir, Sr. Albuquerque. O grupo saiu discretamente pelos fundos do restaurante, sem ser notado pelo homem misterioso. No estacionamento, dividiram-se em 2 carros. Dr. Santana, Júlia e Murilo em um, João e Victor no outro. O destino. O laboratório improvisado em Campinas. Durante a viagem, Júlia conversou animadamente com Murilo, descrevendo com detalhes infantis mais precisos como o procedimento funcionaria. O implante é colocado através de uma microcirurgia minimamente invasiva. A parte mais complexa não é o procedimento em si, mas a calibragem posterior. O cérebro precisa aprender a interpretar os novos sinais. É como aprender a andar de bicicleta. No início parece impossível, depois se torna natural. Quanto tempo até que eu possa ver novamente? Perguntou Murilo. O processo de adaptação varia, respondeu o Dr. Santana do banco do motorista. Alguns pacientes relatam percepção de luz imediatamente após a cirurgia. Formas e contornos em alguns dias. Visão completa, com cores e profundidade, geralmente leva de 2 a 3 semanas. No seu caso, como a lesão é relativamente recente e o córtex visual está intacto, pode ser mais rápido. 3 dias depois, em um ambiente cirúrgico improvisado, mas rigorosamente esterilizado, Murilo Albuquerque submeteu-se ao procedimento. A cirurgia durou 6 horas. Ao acordar da anestesia, a primeira sensação foi desorientadora. Não era a escuridão completa como estava acostumado, mas um borrão cinzento e luminoso. Está funcionando, sussurrou emocionado. Vejo luz. Dr. Santana, ao seu lado, ajustou algo no equipamento conectado ao implante. É apenas o começo. Nas próximas semanas, seu cérebro aprenderá a processar os novos sinais e a visão melhorará gradualmente. Nos dias que se seguiram, Murilo viveu uma montanha-russa de emoções. Momentos de euforia quando conseguia distinguir formas, alternados com frustração quando a visão voltava a ficar embaçada. Dr. Santana explicou que isso era normal. O cérebro estava recalibrando décadas de programação neural. No 10º dia após a cirurgia, aconteceu o que Dr. Santana chamou de momento eureka. Subitamente, como se um interruptor fosse acionado, o mundo ganhou foco. Não era uma visão perfeita ainda, mas Murilo podia distinguir rostos, objetos, até mesmo cores. O primeiro rosto que viu claramente foi o de Júlia. A menina estava sentada ao lado de sua cama, lendo um livro, quando Murilo exclamou: "Seu cabelo é cacheado." Júlia levantou os olhos confusa, até perceber o que havia acontecido. Seu sorriso iluminou o quarto. "Você consegue me ver, papai, papai, ele consegue ver." Dr. Santana correu para o quarto acompanhado por João e Victor. Todos observaram emocionados, enquanto Murilo descrevia cada detalhe que conseguia distinguir. Era como um renascimento. Uma semana depois, com a visão ainda em processo de aprimoramento, mas já funcional, Murilo estava pronto para o próximo passo.
O confronto com Rodrigo Mendonça. Contrariando as expectativas, foi Rodrigo quem fez o primeiro movimento. Uma manhã, enquanto o grupo tomava café na casa que haviam alugado em Campinas, uma limusine preta estacionou na frente. O próprio Rodrigo Mendonça desceu do veículo, sozinho e aparentemente desarmado. Dr. Santana, tenso, permitiu que ele entrasse. Rodrigo, um homem alto e elegante em seus 50 anos, analisou a sala com olhos perspicazes antes de fixá-los em Murilo. Funcionou, não é? Perguntou sem cumprimentos. Posso ver pela forma como seus olhos me seguem. Você consegue enxergar? Sim, respondeu Murilo simplesmente. Graças ao Dr. Santana. E graças à minha tecnologia, em parte, corrigiu Rodrigo. Aquele implante contém elementos que desenvolvi. Desenvolvemos, corrigiu o Dr. Santana. Juntos. Rodrigo fez um gesto displicente com a mão. Detalhes. Não vim aqui discutir o passado. Vim propor um futuro. Que tipo de futuro? Perguntou Murilo cautelosamente. Um onde todos ganham. Rodrigo sentou-se sem ser convidado. Sei o que Cláudio provavelmente lhe contou. A história do pobre Henrique Tavares, do implante milagroso da minha suposta traição. O que ele provavelmente omitiu foi o perigo real daquela tecnologia nas mãos erradas. E nas suas mãos seria diferente? Questionou Murilo. Precisamente, porque entendo os riscos. Passei 15 anos aperfeiçoando-a, tornando-a segura. Rodrigo olhou diretamente para Dr. Santana. Você sempre foi brilhante, Cláudio, mas ingênuo. Acreditava que o mundo receberia sua invenção com aplausos e usaria apenas para o bem. Eu sabia melhor. E por isso sequestrou Henrique, para protegê-lo. O tom de Dr. Santana era amargo. Para proteger a todos, respondeu Rodrigo calmamente. Você viu o que aconteceu com ele, a forma como começou a se desestabilizar emocionalmente quando percebeu o alcance de suas novas habilidades. O poder de prever consequências é um fardo pesado demais para a maioria das pessoas. Onde ele está agora? Perguntou Murilo. Um lampejo de algo. Culpa, talvez? Cruzou o rosto de Rodrigo. Em paz. É tudo o que posso dizer. Dr. Santana avançou ameaçadoramente, mas João o conteve. Rodrigo continuou impassível. Minha proposta é simples. Formamos uma parceria, uma fundação conjunta para desenvolver e distribuir a tecnologia de restauração visual de forma ética e controlada, sem os elementos que causaram os efeitos colaterais em Henrique. Em troca, vocês destroem as evidências que têm contra mim e o Sr. Albuquerque se torna o rosto público da fundação, o homem que recuperou a visão graças à nossa tecnologia inovadora. E seu contrato com o governo para sistemas de previsão de crimes? Perguntou Murilo. Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. Impressionante. Você está bem informado. Ele considerou por um momento. Posso redirecionar essa tecnologia para aplicações menos controversas. Previsão de desastres naturais. Otimização de sistemas de saúde. Há muitas formas de usar o algoritmo sem os aspectos eticamente questionáveis. Murilo estudou o rosto de Rodrigo, algo que não poderia ter feito dias atrás. Havia sinceridade em sua expressão, ou era apenas mais uma manipulação? Uma coisa era certa. A proposta oferecia um caminho para tornar a tecnologia acessível a milhões de pessoas com deficiência visual no mundo todo. Precisamos discutir os termos detalhadamente, respondeu finalmente. Garantias legais, supervisão ética independente, preços acessíveis globalmente. Não é apenas sobre nós nesta sala. É sobre todas as pessoas que podem beneficiar-se desta tecnologia. Rodrigo sorriu, estendendo a mão. Sabia que era um homem razoável, Sr. Albuquerque. Temos muito trabalho pela frente. 6 meses depois, a Fundação Luz Visível foi oficialmente inaugurada em São Paulo, com Murilo Albuquerque como presidente e os doutores Santana e Mendonça como diretores científicos. A organização estabeleceu centros de tratamento em 5 estados brasileiros, com planos de expansão internacional. A primeira paciente oficialmente tratada pela Fundação foi uma professora aposentada de Recife, cega havia 12 anos devido a complicações de diabetes. A imagem dela vendo o rosto de seus netos pela primeira vez em mais de uma década tornou-se símbolo do projeto.
Regina e André Peixoto, após um acordo judicial, evitaram a prisão em troca de cooperação completa com as autoridades e restituição dos valores desviados. Perderam, contudo, qualquer credibilidade no mundo corporativo. A última notícia que Murilo teve deles era que trabalhavam em uma pequena pousada no litoral norte de Santa Catarina, longe dos holofotes. Quanto a Júlia, tornou-se presença constante na vida de Murilo. Sua inteligência extraordinária, combinada com sensibilidade rara, a transformou em uma espécie de sobrinha adotiva. Aos 14 anos, já participava de congressos médicos ao lado do pai, explicando com clareza surpreendente os aspectos técnicos do implante para plateias de especialistas. Em uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Júlia perguntou a Murilo: "O que você mais gostou de redescobrir depois de recuperar a visão?" Murilo sorriu, observando as folhas douradas caindo das árvores, as cores do pôr do sol, a expressão nos olhos das pessoas quando falam sobre algo que amam, o movimento da água, mas principalmente... "O quê?" insistiu Júlia, curiosa. "A esperança nos olhos de cada paciente que tratamos. Aquele momento exato em que percebem que a escuridão acabou. Não há nada mais bonito no mundo." Júlia sorriu satisfeita com a resposta. Sabia que papai está desenvolvendo adaptações do implante para surdez profunda? E que Rodrigo encontrou aplicações para doenças neurodegenerativas? "Não me surpreende", respondeu Murilo. "Uma vez que começamos a realmente ver o potencial da tecnologia para o bem, as possibilidades são infinitas." A menina concordou entusiasticamente. "Como você sempre diz nas entrevistas, a verdadeira visão não está nos olhos, mas na coragem de ver onde muitos fingem não olhar." Murilo riu. "Estou me tornando previsível com essas frases?" "Um pouquinho", admitiu Júlia com uma careta marota. "Mas são frases bonitas e verdadeiras." Enquanto caminhavam de volta, Murilo refletiu sobre como sua vida havia mudado. A escuridão que um dia o aprisionara tornara-se a porta para uma jornada extraordinária. A traição que poderia tê-lo destruído acabou revelando aliados verdadeiros, e uma pequena invasora de propriedade, com sua determinação inabalável, transformara-se na luz que guiou seu caminho de volta à vida. "Sabe, Júlia", disse ele, observando o céu que começava a se tingir de laranja, "às vezes penso que perder a visão foi o que me permitiu realmente enxergar.